Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e de Jesus Cristo, o nosso maravilhoso Salvador. Feliz Ano Novo! Esse é um desejo que eu tenho para mim e para todos vocês. Mas para que nós possamos alcançar esse feliz Ano Novo, essas perspectivas que vêm, nós precisamos olhar para uma retrospectiva de vida. Precisamos olhar para as coisas que aconteceram e aprender com elas. Essa foi a ideia quando o Senhor, Deus, relembrou alguns acontecimentos para o seu povo nas campinas de Moabe, para que eles pudessem olhar para trás, ver o que aconteceu e ter uma atitude correta para a expectativa à frente para a entrada da Terra Prometida. Vimos no primeiro devocional dessa série que muitos dos acontecimentos, e aqui a gente quer frisar que principalmente aqueles que nós não nos agradamos, muitos dos acontecimentos da nossa vida, Deus tem um bom propósito. E o primeiro bom propósito, quando passamos por essas situações, é Deus revelar o que vai no nosso coração. Se aquilo que realmente estamos fazendo é de coração ao Senhor, ou é simplesmente qualquer outro desejo egoísta. Segunda razão, porque muitas vezes passamos por esses problemas e dificuldades, é porque Deus quer nos mostrar claramente que não somos autossuficientes, que nós dependemos dele, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse: sem mim, nada podeis fazer. E hoje eu quero mostrar a terceira razão que Deus nos dá, porque Ele permite que nós passemos por muitas dificuldades que passamos este ano que está se encerrando. A resposta está no versículo 5 do capítulo 8 de Deuteronômio, o qual estamos estudando. Diz assim: sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Deus fala com o seu povo e para nós também, que nós precisamos ter a convicção de que Deus é como um pai. E assim como um pai muitas vezes precisa disciplinar o seu filho, muitas vezes Deus permite certas situações nas nossas vidas como uma forma de nos disciplinar. Primeiro, a disciplina tem o objetivo de corrigir o que está errado. E muitas vezes as situações que nós enfrentamos exatamente por isso, porque o caminho que nós estamos tomando não é um caminho correto, não é um caminho certo, não é o caminho que agrada a Deus. Então Ele permite que nós passemos certas situações, às vezes situações bastante duras e difíceis, para que nós possamos compreender e ver o nosso mau caminho. Provérbios diz: há caminhos que ao homem parecem ser bom, mas o fim dá em caminho de morte. Por essa razão, precisamos ter a sabedoria de olhar o que está ao nosso redor, qual tem sido o nosso procedimento, a fim de que possamos aprender e corrigir o que está errado. Mas também podemos estar até indo bem, mas Deus, na sua disciplina, Ele quer nos aperfeiçoar. Isto é, nós já estamos fazendo a vontade de Deus, mas tem desenvolvimentos que precisamos ter, e Deus mostra isso ou faz isso através de várias situações, e às vezes situações nada agradáveis. Por exemplo, tomemos Paulo. Paulo, em 2 Coríntios, nos conta que ele tinha um problema, que nós acreditamos que era físico, devido a ele usar a expressão ilustrativa espinho na carne. Isso atormentava Paulo. Era um problema que lhe perturbava ao ponto de dizer que era um mensageiro de Satanás, um anjo de Satanás. Ele orou 3 vezes ao Senhor para que o Senhor removesse aquilo dele. Por fim, da terceira vez, o Senhor lhe responde: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ali Paulo diz então que louve e exalta a Deus pelos problemas, pelas dificuldades, porque é quando ele está ali fisicamente enfraquecido, ele percebe que no Senhor ele se torna mais forte e mais confiante e com condições de seguir avante. Sim, Deus dá muitas situações para que a nossa fé seja aperfeiçoada, para que a nossa fé cresça nele, e Deus quer fazer isso na tua vida. Mas para isso é preciso nós termos um coração ensinável, um coração humilde, um coração que se coloca à disposição do Senhor e confia nele. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples. Às vezes a nossa tendência é nos rebelar. Mas isso me traz à memória uma situação. A situação de um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Eu estou falando de Jó, o homem que foi elogiado pelo próprio Deus. Mas Deus permitiu que esse seu servo passasse por uma situação inigualável. Era um homem muito rico, mas perdeu todos os bens, toda a sua riqueza. Perdeu seus filhos.
perdeu a sua saúde por completo. E no momento de ver aquela situação desesperadora, sua esposa chega para ele e diz: você ainda mantém a tua integridade com o teu Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó olha para ela e diz: você fala como se fosse louca. Deus já nos deu o bem? Então, por que ele não nos daria o mal? E a Bíblia diz que em tudo isto não pecou Jó com a sua boca. Jó sabia que todas as coisas provinham de Deus. Isso não quer dizer que Jó entendia ou estava feliz com o que estava acontecendo. E essa é a saga do livro de Jó. Jó tentando compreender por que aquelas coisas sobrevieram. Até que Deus falou com Jó. Deus conversou com Jó. No final dessa experiência, Jó diz as seguintes palavras: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó compreendeu que Deus é infinitamente superior em conhecimento, que Deus é infinitamente superior em sabedoria e Deus é infinitamente superior em bondade. Jó se humilhou na presença de Deus e aceitou que Deus, quando faz algo pelos seus, faz para o bem deles. Eu não sei por qual situação você está passando, qual o problema, mas pense bem. Deus pode estar usando essa situação, primeiro, para aperfeiçoar a tua vida, para que você se torne mais semelhante a Cristo Jesus. É isso que quer dizer Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é a ideia. Deus usa todas as situações, principalmente essas difíceis de entendermos, para nos tornar semelhantes a Cristo Jesus, nos aperfeiçoar. Mas talvez os problemas que você está passando, as dificuldades que você está passando, é Deus te mostrando que o caminho que você está tomando não é o correto. O caminho que você está tomando não vai terminar bem. Será que não é hora de parar, se humilhar na presença de Deus e ter um coração ensinável e dizer: Senhor, se eu estou indo pelo caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Talvez o caminho que você está procurando não é o caminho que Deus quer. E Deus está querendo te mostrar, através das várias situações, que o caminho para mais perto dele é outro. Por essa razão, a melhor ação para fazermos é a de Moisés, que ele faz no Salmo 90. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz.